ficando. E aí, Paula? Oi, Namastê, tudo bem? Bem? Boa tarde para Tudo você. bem. E Boa tarde. aí? Tava aqui escutando suas histórias dos Calungas. Eu não vi se você tinha Tá bom. solicitado. Ai, se eu soubesse, eu fiquei aqui falando, não reparei que tinha já solicitado e tal, mas eu estava Não, entrei contando aqui agora. pro pessoal, né? Uma É, rua né? da Chapada dos Veadeiros, fui para lá, eu quero voltar. Ah, é? Quer dizer que você plantou arroz deles, né? Isso, Quer dizer que você plantei, não, plantou mas você arroz? tem que ver como é que Ah, produziu bem, tá? É o quê? aham. Não, muito legal, hein? Muito legal. É, não, top. É bom que é um É, arroz de seco, né? Então dá pra gente plantar melhor, né? Mas ficou legal. esse ano eu plantei a primeira vez. Esse ano eu colhi a primeira vez arroz plantado por mim na minha vida, assim. Olha, que Um arroz de legal. sequeiro também. Isso. Eu agora plantei, Namastê. Vamos ver como é que vai ser a produção do arroz negro. Eu ganhei também um arroz negro de um rapaz Aham. aqui da roça. Aí eu plantei, já brotou, tá Legal. tudo assim, ó. Aí eu conjuguei ele com milho, tá super bonitinho. Vamos ver como é que vai ser a produção. Mas que o Aham. arroz que eu trouxe lá de Goiás, dos Calungas lá, foi linda. A produção foi linda. Dividi um pouco aqui com os passarinhos, Aham. sabe? Mas deu para colher bem. Aham. Aham. Namastê, boa tarde para você. Ó, Legal. quero agradecer muito por você ter aceitado o meu convite de trocar uma ideia aqui com a galera sobre água floresta. Eu quero conversar com você bem nível básico, para as pessoas que quiserem iniciar o seu próprio plantio, entender um pouquinho, né? Como que é a agrofloresta, quais são os princípios, como que a pessoa deve iniciar, algumas coisas que são importantes. Então, por isso que eu quis fazer bem nível iniciante, eu escrevi lá, sabe? Para que as pessoas compreendam que a gente vai falar uma coisa bem básica. Mas é básica para você e para alguns, mas para muitos é complexo, né? Eu também, apesar de estar aí 4 anos plantando, sabe? Eu apanho pra caramba, estou indo para 5 anos. Aham. Uhum. É. O aprendizado, ele é constante, né, Paulo? Isso é muito gostoso Nossa, também, né? Uma coisa que demais. você está sempre aprendendo. Né? Você passa anos e anos e você está sempre aprendendo, sempre aprendendo. Isso E é também gostoso tem a também, né? diferença do Nesse trabalho que clima, a né, gente... Namastê? A diferença do clima também, Uhum. ela faz a gente mudar muitas Uhum. coisas, né? Às vezes você fala alguma coisa, eu vou tentar, eu não consigo aqui. Tem muito isso, né? Aham, aham, Mas eu aham. quero Sim, muito te sim, agradecer sim. isso. Namastê, Aham. se Legal. apresenta aí pro pessoal, uma galera que não te conhece, depois eu me apresento. Aham. Então, eu sou Namastê. Eu cresci nessa região que a Paula estava falando, né, na Chapada dos Veadeiros. Os Calungas também foram grandes professores para mim. E aí, quando eu tinha 12 anos, eu morava no instituto que trabalhava com agrofloresta. O instituto chamava Oca Brasil, lá em Paraíso de Goiás. E aí moravam muitas pessoas, o Ernst estava sempre dando curso, dando assessorias nesse lugar. Eu tive a oportunidade de ficar 11 anos lá junto, aprendendo, desenvolvendo esse trabalho lá. Então, acho que eu tive vários professores, né? Agricultores, agricultoras, né? O Ernst, os Calungas, né? E aí depois, Nelson, Oswaldo. Tive essa oportunidade de estar trabalhando com pessoas que entendiam de agrofloresta. Trabalhei um pouco com indígena na Amazônia e nos últimos anos estava me dedicando a um trabalho junto a agricultores de São Paulo e no Paraná, né, através da Coopera Floresta. Passei 8 anos desenvolvendo esse trabalho em assentamentos. A gente construiu uma rede com 1.000 famílias, né, que vinham praticando agrofloresta nesses dois estados. Famílias assentadas, quilombolas. E aí tenho viajado bastante, tenho feito um trabalho no México. E mais recentemente tenho estado aqui nesse sítio que eu estou agora. É um sítiozinho que está próximo está relativamente próximo à Coopera Floresta, né, que eu estou próximo a Curitiba. Está próximo a um assentamento muito especial que pratica bastante agrofloresta aqui do lado. Então me mudei aqui um pouco para estar mais próximo
essas pessoas que eu trabalhei tanto tempo, para poder fazer as coisas juntos, né? Juntos sempre é mais fácil, né? Assim como floresta, que uma planta ajuda a outra, né? Tá junto com outras pessoas que também fazem a floresta é bom, né? Porque vai comprar muda, compra junto, né? Vai prepara a muda junto com outras pessoas também, né? Vai comprar alguma coisa, compra junto, se organiza junto. Né? Isso fortalece bastante, né? Acho que ninguém tá ilhado, né? Acho que não existe saída individual, né? Acho que ainda mais nesse momento que a gente vive agora, isso é uma coisa muito importante, né? Acho que a gente tá junto, não adianta de nada eu tá aqui, e aí produzir um monte de comida, e aí em volta de mim o pessoal tá passando fome, e aí não existe ilha, né? Acho que a gente tem que irradiar isso para todo mundo, né? Porque todo mundo tem qualidade de vida, todo mundo consiga se alimentar bem, né? É, Acho que exatamente. é Esse isso. momento parece que está melhorando a gente enxergar mais isso, né? Para a gente enxergar mais isso, né, Namastê? Como é que faz falta as outras pessoas? Nesse momento a gente começa a dar mais valor a isso, né? Ao todo, né? Não Sim, olhar só mais para si sim. próprio, né? Agora, Namastê, que legal que você está com o seu sítio, né? Eu tô doida para poder ir assim que passar esse momento aí do coronavírus, tudo se normalizar. Você pode ter certeza que eu irei aí no seu sítio para poder visitar, para poder fazer cursos. Eu acho tão bacana. Você ficava viajando para tudo quanto é lugar e acabava que não tinha um só local fixo, né? Agora você já sentiu essa Aham, necessidade, já tem a sua base está aí formada agora, né? E isso é muito legal. sim, Receber as pessoas no seu local de sim. trabalho, o local que você mora, o lugar onde você vai aplicar tudo que você gosta, né? E vive. Vou apresentar agora um Sim. pouquinho. Eu sou Paula, eu sou nutricionista, sou formada desde 2004, atuo até hoje como nutricionista e vai fazer 5 anos que eu estou aí no plantio, sendo que em agrofloresta eu comecei, vai fazer uns 3 anos que eu estou em agrofloresta. No início eu fiquei mais na linha do orgânico, certificado, né? Eu sou orgânica certificada aqui. E fui estudando de agrofloresta. Por isso que eu quis fazer essa live um pouquinho também no básico, porque eu só consegui ter segurança, sabe, Namastê? Depois do 5º curso de agrofloresta, é que eu tive segurança para poder eu iniciar. Porque a gente começa a falar muito de agrofloresta, tem uns extratos, tudo, e parece que a gente fica um pouquinho sem. Tipo, um pouco de medo de errar. Até que um dia eu fiz o seu curso, aí você falou assim: qualquer coisa que vocês fizerem vai ser melhor do que vocês estão fazendo. Ah, e aquilo tirou um peso e falou, cara, eu vou botar em prática, porque qualquer coisa que eu fizer vai ser melhor do que está. E é verdade, né, Namastê? Às vezes é uma frase que você fala e você não percebe, mas você dá um empurrão nas pessoas. Eu sempre ficava fazendo o esboço do plantio, mas eu falava, mas se eu errar? Aí eu vou ter que tirar tudo, vou ter que fazer isso, e me segurava. E aí, quando você falou isso, eu falei, cara, agora eu vou botar em prática, se eu errar, eu tiro, assim, e assim eu fui fazendo. E comecei, né? E essa paixão da agrofloresta e que eu vivo aí nesse período, faço esse plantio. Hoje em dia, eu tenho mais plantado para meu próprio consumo do que para venda. A venda fica mesmo só a parte que vai excedendo. Eu quero hoje focar mais nessa parte aí do meu próprio consumo, de trazer as pessoas para poder conhecer, de dar cursos aqui dentro, não só dessa parte de plantio, como você já veio, né, na minha outra área, não nessa nova, não só de plantio, mas na parte de nutrição mesmo, todo esse trabalho aí com as plantas medicinais que eu faço, também com as plantas alimentícias não convencionais também que eu faço. Uhum, uhum. Né? Sim. Você já esteve aqui, né, Namastê? Agora estou numa área nova. Se Deus quiser, você vai voltar. Além das consultorias que nós vamos fazer aí online, hein? Um dia você voltará aqui, se Deus Legal. quiser. Mas, Namastê, deixa eu te Legal. perguntar uma coisa. No caso, eu tive um despertar para a agrofloresta a partir de vídeos que eu comecei a ver na internet do Ernest. O Ernest, na época que eu Sim. estava no sistema de plantio só orgânico, eu comecei a assistir alguns vídeos no YouTube e começou a surgir o vídeo do Ernest. E eu falava, gente, eu quero plantar dessa forma, eu quero plantar dessa forma. Comecei a correr atrás, o meu primeiro curso foi com você. E aí depois eu fiz outro curso com você, depois você veio aqui, então a gente teve mais contato. Mas o meu primeiro curso foi com você, depois eu fiz 2 com o Ed, fiz com o Henrique e fiz lá no Sítio Sementes também, né?
Mas o meu despertar para agrofloresta foi a partir dos cursos, dos vídeos que eu via do Ernst. Eu ficava louca para poder começar a fazer esse tipo de plantio. E no seu caso, você nem teve esse despertar, porque você já começou dentro da agrofloresta, né, Namastê? Sua visão toda desde o início foi com Ernst, né? Então já foi dentro da agrofloresta, no caso, né? Você não teve esse despertar para começar a agrofloresta, você já estava no meio, né? Ah, é que, sei lá, eu tinha 12 anos de idade, né? E realmente foi. Aconteceu um despertar, né? Porque é apaixonante você conhecer um sistema que além de produzir muito, como a gente vê, né? Ele também melhora o lugar, né? Tá deixando o lugar cada vez melhor. Então acho que isso também está relacionado a isso que a gente fala, né? Que o Pedro Baiano fala, né? Que a melhor coisa que a gente pode fazer na vida é uma floresta mal feita. E a segunda melhor coisa que a gente pode fazer na vida é uma floresta mal feita, né? Porque por mais que ela foi mal feita, ela melhorou o lugar, né? Então, sempre está deixando um saldo positivo, né? Sempre deixando o solo melhor. Isso para mim é muito apaixonante, né? Porque a agricultura que a gente faz, ela não faz isso, né? Ela perde solo, ela perde fertilidade, né? A agricultura que a gente vem fazendo na agrofloresta, ela vem construindo solo, construindo fertilidade, deixando o solo cada vez mais fértil. Isso traz uma paixão muito grande. E eu vejo também que muitas pessoas, não só eu, mas muitas pessoas também sentem que isso é uma coisa importante para você, né? Eu sentia que isso era uma coisa muito importante para mim, mas que será uma coisa importante para espalhar, para que outros lugares pudessem fazer isso também, né? Uhum. Então acho que A gente tá vendo apaixonante ver que muitas e a pessoas. gente está vendo nesse momento tão complicado, né, o Namastê? Nesse momento que a gente vê aí tantas coisas acontecendo, tantos desastres ecológicos, a natureza sofrendo tanto, né, com a ação do homem, desmatando para poder fazer monoculturas, desmatando para poder fazer pastos, né? E a gente vê na agrofloresta uma saída para tudo isso, não é, Namastê? Aham, sim, sim. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Acho que é o outro lado do ser humano, né? Acho que o ser humano ele tem o poder de colocar a mão no ambiente e destruir, e a gente tem feito isso com muita eficiência nos últimos anos, né? Mas a gente também tem o poder de colocar a mão, né, no ambiente, na floresta, na natureza, nos campos degradados e melhorar. Acho que o ser humano ele nasceu para isso, né? Para melhorar, para ser dispersor de semente, para ser plantador de floresta, né? Só que nos últimos anos tem tido uma desviada e a gente tem feito o contrário, né? Mas acho que tá na nossa mão, né? Essa escolha de poder deixar o lugar melhor, de poder plantar árvore, de poder plantar floresta, né? De trazer a árvore de volta para a agricultura, né? E aí, tentando falar um pouco de coisas básicas, né, de agrofloresta, tem uma frase muito interessante de um agricultor de Ribeirão Preto, um assentado, Zaqueu. E aí o Zaqueu ele já fazia agricultura orgânica, né? Só que ele plantava um canteiro de alface, um canteiro de couve, um canteiro de brócolis, né? E aí o Zaqueu falou assim, poxa, agora eu vejo que no mesmo canteiro, né, que eu tinha só alface, agora eu consigo ter brócolis também. E agora eu consigo ter rúcula, e agora eu consigo ter milho no mesmo canteiro, no mesmo espaço, com a mesma adubação, com a mesma irrigação, né? E aí como é que o Zaqueu faz isso, né? Como é que o Zaqueu consegue fazer esse milagre, né? De muitas vezes, dentro de um canteiro, você ter como se fosse 4, 5 canteiros dentro de um só, né? No mesmo canteiro que você teria só um canteiro de alface, que nem um monocultor planta alface 50 por 50, né? Junto ele coloca mais um brócolis, uns 80 por 80, que é mais ou menos a monocultura de um brócolis também. Então é como se tivesse 2 canteiros dentro de um só. Então já está aproveitando 200% aquele espaço. Não só o espaço, mas a adubação, a irrigação que ele fez ali, né? Agora, por que ele conseguiu juntar essas duas plantas, né? Porque são plantas que ocupam estratos diferentes, né, alturas diferentes, e vão viver tempo de vida diferente, né? Um alface a gente colhe com 50, 55 dias, né? Depende da variedade, mas é uma média, né? O brócolis a gente vai colher com 80, 100 dias, né? Então são plantas que vivem tempos de vida diferentes. Então o alface está crescendo, o brócolis está sendo criado pelo alface, e quando o brócolis quer tomar aquele espaço, a gente colhe o alface e o brócolis toma aquele espaço. Eles estão ocupando alturas diferentes. E aí, quando as plantas estão ocupando alturas diferentes, também elas estão ocupando na terra superfície diferente, né? Porque a gente muitas vezes olha um pouco para as plantas com o nosso olhar,
que a gente vive muitas vezes de competição, né? A gente fala, não, mas o alface vai roubar nutrientes do brócolis, o brócolis vai roubar a água do alface. A gente vê que isso não acontece, é muito mais princípios de colaboração, de cooperação, do que de competição que existe entre as plantas, né? Então, quando elas estão em superfície diferente, elas estão aproveitando de nutrientes diferentes, ciclando nutrientes diferentes, né? Tem até um estudo de uma pessoa que fez uma pesquisa com milho e feijão, né? Milho e feijão é um consórcio ancestral, né? Já se planta milho e feijão há milhares de anos aqui nas Américas. E esse pesquisador, ele planta milho e feijão no metro quadrado, em outro metro quadrado planta só milho, e no outro metro quadrado planta só feijão. E faz isso bastante vezes. E ele observa que quando ele planta milho e feijão junto, em todos os experimentos, o milho produziu mais milho do que o milho sozinho, e o feijão produziu mais feijão do que o feijão sozinho, né? Então, essa simbiose, essa cooperação que existe entre as plantas. Então, quando a gente entende que as plantas, o tempo de vida de cada planta, o extrato de cada planta, 3, 4, 5, até mais tipos de planta, né? Em vez que a gente fez contas, né, essa coisa de você colocou brócolis e alface, aproveitou 200% do canteiro. Aí tem vezes que a gente chega em 300% e 400% de aproveitamento do canteiro. Então, com isso, você consegue ter uma produtividade maior numa área pequena, né? Muitas vezes você tem só um canteirinho, né, de 1 por 6 metros no quintal de casa, né? Isso já é bastante, já dá para tirar uma quantidade muito grande de hortaliças se usar esses princípios. Então, acho que um princípio muito importante que a gente fala é esse princípio de pensar os estratos, né? Que as plantas ocupam estratos diferentes, né? E aí isso é uma coisa um pouco mais profunda, porque a gente pode falar em 19 estratos diferentes, né? E aí muitas vezes o estrato não é necessariamente a altura da planta, está relacionado um pouco à necessidade de luz de cada planta, né? Mas um princípio muito importante para a gente é pensar esse espaço e o tempo, né? Qual que é o estrato que a planta vai ocupar em cada tempo. Um outro ponto muito importante para a gente é a matéria orgânica, né? É cobrir muito bem o solo, né? E aí, para os agricultores, é muito fácil eles entenderem que é bom cobrir o solo, né? Porque a gente vê um monte de vantagem quando a gente cobre o solo, né? Para mim, uma muito importante é evitar o mato, né? Um grande problema que a gente tem na agricultura hoje em dia, estava até querendo plantar um arroz numa área do vizinho aqui. E aí o outro vizinho falou assim, não, mas não planta lá não, porque lá suja muito, lá dá muito picão, né? E aí o mato, ele é um grande problema, né? E ficar na horta, a gente sabe que ficar agachado arrancando matinho no meio da horta é muito trabalhoso, é muito, né, muito cansativo. E aí, às vezes é importante entender por quê, né? Por que do mato? Por que o mato, né? Por que tem uma praga? Porque às vezes é bom mudar um pouco a forma de pensar, né? Se a gente pensar qual que é a função do mato, né? A gente fala que o mato, ele é como um cicatrizante, é como um band-aid, né? Quando a gente tem uma terra descoberta, igual a terra do vizinho tá ali, né? Aí vem o picão, aí vem a braquiária para cobrir aquela ferida, né? E a gente fala que a gente não tem que ter raiva do picão da braquiária, a gente tem que agradecer ele que ele está vindo ali para cicatrizar aquela ferida, para deixar o lugar melhor, né? Mas aí quando a gente cobre muito bem o canteiro, né? Faz uma coberturinha bem feita no canteiro, a gente vê que a gente consegue evitar o mato, né? Porque o mato não vai ter mais função, porque já está muito bem coberto, né? Então, uma das funções de cobrir o solo, né, de usar a cobertura do solo, e quando a gente fala de cobertura, a gente fala, pode ser um capim roçado, uma folha, né, o que a gente muitas vezes trata como sujeira, né, e aí na agrofloresta a gente entende que o que a gente chama de sujeira, na verdade não é sujeira, é um recurso, né, madeira, folha, galho, a matéria orgânica que a gente usa para cobrir o solo, né, traz inúmeras funções, né, evitar o mato, segurar a umidade, né? Porque quando você cobre muito bem o solo ele fica estruturado, porque vai criar minhoca, vai criar os bichinhos que vão deixar o solo mais estruturado. O solo estruturado, né, todo empelotadinho, aumenta a capacidade da água de entrar, né? Quando a gente rega um canteiro que não tem cobertura, né, a água escorre. Quando a gente rega um canteiro que tem cobertura, a água é mais bem guardada, né? Então a cobertura faz com que a água seja se guarde melhor, né, e transpire menos. Então, quando a gente cobre bem o solo, a gente está irrigando também. Então, para a gente cobrir o solo é fazer uma irrigação, né? Cobrir o solo para a gente é adubar, né? Porque quando a gente cobre o solo,
vai chamar a minhoca, vai chamar o tatuzinho, o tatu come, come e faz cocô, come, faz cocô, come, faz estrume, né? E aí o estrume é o adubo para a terra, né? Então acho que um segundo passo é cobrir a terra, né? Agora, quando a gente fala em cobrir a terra, a gente muitas vezes pensa assim, não, se eu for fazer minha horta aqui, eu vou fazer minha hortinha aqui, e aí eu vou podar uma árvore, então eu vou plantar uma árvore, vou podar essa árvore e trago para cá. Então planto um capim ali, corto esse capim e trago para cá. Já é um grande passo, né? E a gente faz isso muitas vezes. Mas a gente vê que é importante a gente produzir a matéria orgânica no próprio local, né? Então, por isso, né, a agrofloresta, né? Que a agrofloresta ela traz a árvore para o plantio, né? Traz as plantas que vão produzir matéria orgânica para o lugar. E a É gente não plantar fala comida tanto com em árvore, não floresta, é, né, Namastê? É plantar comida não com é floresta. plantar. Sim, sim, sim. E não é simplesmente plantar árvore porque a gente ama a árvore. E a gente ama a árvore realmente, porque a árvore é de se amar, né? Mas é porque a árvore traz funções para os plantios, né? E aí, nos últimos anos, né, nos últimos tempos, a agricultura que a gente tem feito no mundo, ela expulsou a árvore da agricultura. A gente construiu um medo da árvore. A gente acha que se a gente plantar uma árvore no meio da horta, plantar uma árvore no meio da lavoura, da roça, como diz os calungas, vai assombrar, né? Tinha um calunga que trabalhava comigo lá e falava, esse café aqui não vai dar nada porque ele está assombrado. E tinha muita árvore em cima, estava sombreando, e ele dizia que estava assombrado. Então quando a gente, né, tem a árvore sombreia, e a gente acha que não vai mais poder plantar horta, não vai mais poder plantar outras coisas, né? E a gente tem feito plantios, né? A gente coloca bastante linhas de árvore, árvores de boas de poda. E aí isso é um pouco do que você falou, né, Paulo? Muitas vezes, né, a gente vê um vídeo e em Ribeirão Preto o pessoal está usando a gliricídia, que é magnífica para produzir matéria orgânica. Mas quando eu estou aqui perto de Curitiba, numa região fria, com geada, a glicídia não é uma planta que vai crescer. Mas quem que vai fazer a função da glicídia? Quem que é uma planta de extrato parecido, que aceita bastante poda, que rebrota bem, né? Então, por exemplo, aqui no sul a gente tem muito, né, algumas que são odiadas, como a uva do Japão, que é exótica, mas aí tem várias lauráceas que fazem essa função, que são nativas também, aroeira pimenteira, né? Então, árvores que sejam boas de poda, né? A gente tem plantado essas árvores que são boas de poda. A gente planta muita bananeira, né? A bananeira para a horta é uma planta muito importante, né? A gente tem aquela brincadeirinha que a gente fala que a bananeira é uma planta tão fantástica que produz até banana, né? Mas muitas vezes a gente planta a bananeira mais com a função de estar derrubando e gerando matéria orgânica para cobrir o solo, né? E aí quando a gente vai plantar horta de novo, né, a gente poda essas árvores, né, derruba a bananeira, cobre muito bem o solo e aí planta as hortaliças. O tempo que a árvore vai demorar para rebrotar, o tempo que a bananeira vai demorar para se refazer, é o tempo que a gente colhe os consórcios de hortaliça nas entrelinhas. Plantar a árvore em meio à lavoura tem a função de gerar matéria orgânica, que para a gente isso é muito importante, mas tem outras funções também. A gente fala que as plantas elas são muito mais comunitárias do que a gente hoje em dia, né? O sistema, né, pensar o sistema como um organismo, para a gente é muito importante, né? Porque o alface ele não é o alface, o brócolis ele não é o brócolis, né? O brócolis não é um ser individualista, o alface não é um ser individualista, é um organismo que está ali, né? Então, quando eu planto um rabanete com a cenoura, por exemplo, que é um consórcio que a gente faz muito, né? Faz a carreirinha e na mesma carreirinha semeia a cenoura, na mesma carreirinha semeia o rabanete em cima. E aí dá muito certo, porque o rabanete a gente tira ele com 25 dias. Com 25 dias a cenoura é um bebezinho ainda. Então o rabanete está criando a cenoura. E aí com 25 dias a gente puxa o rabanete e fica a cenoura. Então o rabanete ele criou a cenoura. Agora quando eu faço esse consórcio e eu não colho a cenoura, eu não colho o rabanete no momento exato, né? Isso é muito ruim. Não é só ruim porque eu gastei o tempo de plantio, porque eu gastei o recurso com a semente, mas é um problema sistêmico, né? Porque quando o rabanete está crescendo, ele está comunicando uma mensagem para a cenoura de crescimento, ele está criando a cenoura. Mas quando ele começa a ficar envelhecido, né, ele começa a criar essa informação de envelhecimento para a cenoura, né? E assim no sistema como um todo.
Então, se eu planto um canteiro com alface, com brócolis, né, e tem uma árvore que está assombrando aquele alface, aquele brócolis, né, não é só a sombra daquela gricídia, daquela uva do Japão, daquela aroeira pimenteira, né, daquela mutamba. Não é simplesmente a sombra, é a informação que aquela ave está trazendo, né, de não sei se cortou. Você Travou travou? um pouquinho, Não. né? Não, mas deu para ver, deu para ver. Aham. Então, Sim. você falou sobre essa parte da agrofloresta, acabou que você até explicou o que que é agrofloresta, né? Que é plantar comida junto com a floresta para que a gente possa ter a nossa própria matéria orgânica no local, né, Namastê? E em relação a essa Aham. coisa de você plantar seu próprio insumo, né, o seu próprio adubo na sua plantação, é o que você, além de você também evitar de um trabalho maior, né, que é super fora de mão, dá um trabalho de você ficar buscando, é que você também tem todo esse essa decomposição já dentro da sua plantação, né? Namastê? Você já vai jogando para o chão a sua poda, ali você já vai aumentando a sua quantidade de micro-organismo. É todo um sistema que vai gerando. A cada poda que faz, a gente tem também informações de hormônios, né? Que são liberados para as outras Uhum. plantas. E dentro do sistema de agrofloresta, como o Namastê falou, quando você tem um objetivo de horta, você, de tempo em tempo, você vai ter que fazer essa poda para que você tenha o sol. Diferente de quando você vai fazer esses plantios para produção de frutas, né, Namastê? As podas, elas ficam menos Uhum. constantes, não é isso? Porque quando a gente faz um sistema de horta, onde a gente coloca nossas linhas de árvore, outra coisa, existem essas linhas de árvore. Você não vai colocar árvore em todos os canteiros, né? A gente faz uma linha de árvore, faz a linha das hortaliças, aí tem linha de árvore que vocês irão desenhar para isso, né? E essas linhas de árvores, elas serão podadas todas as vezes que você voltar para plantar de novo. Porque apesar de ter extrato baixo, onde aceita bastante sombra, tem que ter o mínimo de sol também, né? Até as plantas de sombra, né, Namastê? Então, existe essa poda que tem que ser feita por causa da clareira, assim como tem na floresta, e também por causa dessa mensagem de senescência, né, de velhice, né, Namastê? Então, toda vez que vocês vão fazer um replantio de agrofloresta, é um momento onde vocês vão fazer a poda da bananeira, a poda de outras árvores que vocês tiverem plantado para isso, né? Além de produzir matéria orgânica, vocês também podem produzir a madeira. Por exemplo, quando a gente fala de eucalipto na agrofloresta, as pessoas crescem, desesperam, né? Fala que o eucalipto é uma planta ruim, é uma árvore ruim, porque elas estragam o solo, elas sugam tudo, onde tem eucalipto não dá mais nada. Mas o problema do eucalipto não é o eucalipto, é a forma qual ele é plantado, não é, Namastê? Eu acho que é um pouco das nossas referências, né, Paulo? Porque quando a gente fala em eucalipto, logo vem aquela referência da beira da estrada, né, aqueles plantios de grandes empresas, né, que você maximizou uma espécie. Né, que na agrofloresta a gente busca otimizar a espécie, né? E aí foi muito interessante quando eu estive na Austrália, né, fui conhecer o centro de origem do eucalipto, as florestas de eucalipto, e lá a gente vê que o eucalipto ele interage com a floresta, né? Você tem um aqui, outro lá, e as árvores estão muito felizes junto com ele, né? Porque ele é uma planta emergente, os emergentes têm um aqui, outro lá, filtrando a luz para as outras plantas, né? Agora, quando você pega essa espécie, você maximiza ela, que é o que as empresas fazem, né? Isso vai causar um dano. Isso seca o solo, isso faz com que as outras plantas não cresçam. Mas não é, como você disse, não é o eucalipto, né? É a forma como ele está sendo plantado. Se a gente pegar, por exemplo, a araucária, né, que aqui no Paraná, onde eu estou, é sagrado, né? A araucária é uma planta sagrada. E aí, se você pegar a sagrada araucária e plantar como se planta eucalipto, vai acontecer a mesma coisa, né? Então a gente tem que parar um pouco de querer, né, é, achar um culpado, né? Achar que o eucalipto é o culpado, né? Será que o milho é um problema, né? Será que o milho é uma planta do mal? Tá estragando o Brasil, tá estragando a Austrália, tá estragando a África, mas não é o milho, né? O milho é uma planta sagrada, é a forma como ele está sendo plantado. A gente vê que não existe planta mal, né? A gente sabe que existe muitas formas de pensar e a gente respeita,
muito isso, né? Mas até hoje a gente não tem encontrado plantas mal, né? Quando a gente pega essa planta e tenta colocar ela dentro da sua função, para trabalhar dentro do sistema, entendendo o seu extrato, entendendo sua função, né? A gente vê que toda planta tem sido importante para a gente. É claro que as nativas vão ter uma adaptação muito melhor para o lugar, né? E aí tem trabalhos, por exemplo, que a gente colocou exóticas e nativas, né? E as exóticas melhoraram o solo, quebraram o solo, estruturaram o solo. E hoje você vai nessas áreas e não tem mais exótica. O que tem são as nativas. Mas as exóticas foram muito importantes para criar Criar as nativas. as nativas, né? Agora, tudo isso que a gente está falando aqui, né, Paula? Agora, tudo isso que a gente está falando aqui, né, para a gente não é uma coisa nova, né? Sem dúvida, Mestre Ernesto teve uma importância muito grande em sistematizar tudo isso, né? Mas a gente vê coisas muito similares ao que a gente tem tentado fazer hoje em dia, né? Por exemplo, tem uma cooperativa no sul de São Paulo, que eu participei bastante tempo, chama Coopera Floresta. E aí os agricultores vinham falando uma coisa muito interessante pra gente lá, né? Eles falavam assim, o solo tá crescendo, a terra tá crescendo. E a gente fala assim, não, mas a terra ela não cresce, o que vocês estão falando? Isso não existe. Mas, não, mas a gente está vendo que a terra está crescendo, o solo está crescendo. E aí, alguns pesquisadores montaram uma metodologia de medir esse crescimento de terra que eles vinham vendo empiricamente, né? E aí colocava metros quadrados em várias áreas com uma régua. E aí, em alguns lugares, chegava a 2, 3 centímetros de solo sendo construído por ano, né? Então, isso que a gente estava falando aqui, né? Uma agricultura que produz bastante, né? E a gente vê muitos lugares conseguindo produzir. E aí, como resultado disso, né, a gente consegue ter uma construção de solo e uma construção de fertilidade no local. É muito interessante, para mim, uma grande inspiração para fazer essa agricultura é a terra preta de índio na Amazônia, né? Você tem o solo da Amazônia, hegemonicamente é um solo mais fraco, claro que existe manchas de solos mais férteis, mas na maioria dos casos são solos mais fracos. E aí você encontra manchas de solo que as pessoas falam que é um dos melhores solos do mundo, né? E aí quando as pessoas vão pesquisar essas manchas de terra na Amazônia, né, se descobre que isso era agricultura, era a roça dos índios, né? Então era uma roça que construía solo e construía fertilidade. Tem lugares que o pessoal encontra 2 até mais metros de solo que se construiu com a agricultura que se praticava, né? E aí você tem a terra preta de índio aqui no Brasil, você tem as chinampas no México, né? As chinampas é uma área que foi construída, né? O pessoal numa lagoa ia tirando lodo de baixo, ia construindo ilhas dentro da lagoa, plantava árvore, ia podando árvore, e isso construía um solo que até hoje é um solo altamente fértil, que a gente encontra no mundo inteiro, que é acidificação, pH mais baixo, nutriente indisponível, né? Lá a gente encontra tudo ao contrário, né? Tem excesso de nutriente, pH altíssimo, né? Pela agricultura que se fazia naquele tempo pelos povos, né? Então, acho que são grandes inspirações e eu acho que o que a gente está tentando fazer hoje em dia é nada mais do que um resgate, né? Um resgate de pessoas que tinham uma conexão com a floresta, né? É verdade, a gente precisa resgatar isso, né, Namastê? Eu falo pro pessoal que eu trabalho com a parte de medicinais e com as plantas não convencionais. É tudo um trabalho de resgate, né? E é o que a gente faz também com a agrofloresta, né? A gente trabalha com essa coisa do resgate, da clareira das florestas, é o que a gente faz aqui nas podas, quando a gente vai fazer o replantio. E você falou também da bananeira. Eu acho assim, que a bananeira é uma grande referência da agrofloresta, que toda vez que a gente fala de agrofloresta, logo vem à cabeça as bananeiras, né? Que só as bananeiras a gente consegue produzir muito fácil, elas dão menos trabalho, a gente consegue ter bastante matéria orgânica, elas têm bastante água, então elas acabam umedecendo bastante o solo, consegue ajudar a gente nesse momento de produzir nosso próprio insumo, né? E uma coisa também, ô Namastê, que eu lembro de você falando nos cursos, é que uma vez uma pessoa te perguntou sobre em relação a caudas. E eu lembro que você falou assim, olha, eu nem sei te dizer de caudas, porque eu não uso caudas. Porque quando o sistema está em equilíbrio, não existe pragas. Né, Namastê? Né, Namastê? E outra coisa também que você falou que marcou é que a gente quer plantar as coisas fora de época. E toda vez que a gente vai plantar uma cultura fora da época dela, ela fica mais susceptível a pragas.
né? E isso é muito legal de você falar também, porque na agrofloresta, eu falo isso para você, Namastê, porque lá no meu plantio, no minha primeira área, que agora eu estou transportando para essa nova, é, chegou uma hora que eu não fazia mais nada lá no local. Eu fiquei nesses quase 5 anos de plantio e nos 3 anos de agrofloresta, eu não coloquei mais nada na minha plantação, nem, não colocava nem esterco, sabe? Era só realmente as podas e o capim, cobertura Sim. de solo. Então eu fazia a minha produção sem nada, eu não colocava mais nada naquilo dali. E Uhum. o pessoal, eles questionam muito em relação à formiga, questionam muito em relação a pulgão. E eu falava também, gente, eu não tenho muito isso. Lógico que no início a gente acaba tendo mais um pouco, porque ainda está em desequilíbrio. Mas chega uma hora da agrofloresta que você não vê mais essas coisas. E eu queria que você explicasse um pouquinho essa coisa, porque o pessoal fica tão na cabeça sobre as pragas. E realmente na agrofloresta, estou te dizendo porque eu tive esses 2 momentos, é nítida a diferença. Realmente a gente não tem isso. Eu não sei nem ficar ensinando essas coisas de caudas. Aham, sim, sim. Muitas vezes começa o curso e logo no começo do curso o pessoal já fala assim, eu quero que você fale um pouco de combate à praga, né? E aí a gente fala assim, não, a gente vai falar muito nesse curso aqui, talvez seja o curso que você vai fazer que a gente mais vai falar sobre combate à praga, né? Só que aí o nosso combate à praga talvez seja um pouco diferente do que você esteja esperando, né? Porque para mim, né, o maior combate que existe à doença é a saúde, né? E eu acho que isso tem uma relação muito, né, quando a gente faz uma relação com a gente, né, também é muito fácil de falar nisso, né? A gente vê que a praga, né, ela é um indicador, né? E aí tem um estudo muito interessante, né, que um pescador ele pesquisa a formiga e ele fala que a formiga ela não é vegetariana, né, que a formiga ela é pecuarista, né, ela corta a folha para carregar para o formigueiro para gerar um fungo para ela se alimentar desse fungo, né? E ele observa que só gera o fungo benéfico para a formiga se o abacate que a formiga cortou tiver uma deficiência nutricional, né? Então parece que existe uma inteligência muito grande atrás disso, né? Então, para a gente, o maior combate à praga é buscar dar uma boa saúde para a planta, dar uma boa nutrição, colocar no seu extrato correto, né? E aí as pragas, né, a gente costuma chamar de mensageiros, né, como se fosse um mensageiro, né? Ela está querendo mostrar alguma coisa para a gente, alguma coisa que a gente fez de errado, e normalmente a gente faz muitas coisas erradas, né? Então a gente busca mais entender, né, por que a formiga cortou meu pé de laranja, né? Por que o pulgão está dando no meu brócolis, né? Será que esse solo tem a nutrição ideal para uma laranja, né? Será que o lugar que eu coloquei é o melhor lugar para laranja, né? Será que essa época é a melhor época de plantar o brócolis, né? Então olhar a praga como um mensageiro, o que ela está buscando mostrar para a gente, né? Aí tem um agricultor, o Pedro Baiano, ele fala uma coisa É, muito uma coisa interessante. que. Ele fala que a praga é como se fosse um mensageiro, né? E aí a gente tem duas opções: ou a gente mata o mensageiro, né, que é o que a gente faz muitas vezes, né? Normalmente se faz, né, a gente não faz, ou a gente busca entender, busca conversar com o mensageiro, busca entender o que está acontecendo. A praga da forma convencional, né? Que é matar, né? Essas coisas. Um tempo atrás eu plantei umas laranjas e aí estava muito sombreada por uma árvore, né? E aí a laranja não gosta disso, ela gosta de vir num lugar jovem, né? Tem que podar as árvores para a árvore mandar uma mensagem de crescimento para a laranja. Mas eu estava com um pouco de preguiça, não podei a laranja, não podei as árvores estavam perto da laranja, o solo estava descoberto na laranja também, que eu plantei, estava indo viajar. E aí, quando voltei da viagem, a laranja toda cortada, né? E para mim aquilo foi uma mensagem muito grande, né? Quem foi o maluco que plantou uma laranja aqui sem cobrir o solo? Quem foi o maluco que plantou uma laranja sem podar essas árvores aqui do lado, né? E foi muito interessante, a partir do momento que eu podei as árvores, que eu cobri muito bem o pé da laranja, né? As formigas pararam de cortar o meu pé de laranja, né? Porque a laranja estava nutrida, porque ela estava no lugar dela, porque ela estava sem árvore velha perto dela, né? A gente fala que é que nem a gente, né? Se a gente se alimenta mal, pensa coisa ruim, né? Dorme mal, a gente vai estar doente, né? Mas se a gente come bem, se alimenta bem,
pensa coisa boa, dorme bem, a gente vai estar saudável, né? Acho que o maior combate à doença é a saúde, né? Buscar dar saúde para a planta, né? É verdade. O pessoal, assim, quando a gente trabalha com agricultores, sabe, Namastê, que tem já da cultura antiga, né? Assim, já vem de vícios dele, é, coisas de uma vida toda que eles vão trabalhando, sempre combatendo essa parte da formiga, e que a gente fala que a formiga, ela não come tudo. Se a formiga realmente tivesse a função de comer toda a sua plantação, ela ia detonar a sua plantação inteira. E ela não é assim. Ela passa um monte de canteiros para poder comer uma coisa em específico. Então, não é porque a formiga vai comer tudo, não. É porque tem algo ali que não está legal. E às vezes a gente planta, a planta a nosso olho, ela tá bonita, aí ele fica assim. Não é possível que essa planta está doente, porque a formiga está comendo e ela está tão bonita. Eu falo, olha, com nossos olhos, ela está bonita aos nossos olhos, mas algo está errado. Ou é o solo que não está legal, ou a gente não cobriu bem esse solo, ou a gente não podou, alguma coisa está errada. A formiga, ela não come à toa. Ela come aquilo que não está legal, por mais que aos nossos olhos esteja bom. É para nós, mas para a planta não está legal e a formiga está nos mostrando isso. Então vamos sentar aqui, vamos analisar o que está errado ao redor nessa cultura, né, que a gente colocou, que está sendo devorada pela formiga. E assim a gente começa a trabalhar e a gente vai percebendo que isso realmente vai diminuindo. Às vezes, no início, a gente tem mais dificuldade, porque você está iniciando um trabalho, você está apanhando ali junto, e às vezes você nem tem tanta matéria orgânica assim para você colocar no solo. Mas ao longo do tempo vai ficando tudo equilibrado e as coisas vão chegando ao local, no lugar, e as formigas elas vão diminuindo. E se ela voltar, né? Quando a formiga volta a atacar algo, corre atrás e vai ver o que é. O que está errado. Não é normal a formiga comer tudo, né, Namastê? É isso que eu fico falando, assim, com o pessoal, que eles ficam muito naquela cultura. Ah, não, mas tem que matar porque ela vai comer tudo. Ela não vai comer tudo, a não ser que tudo esteja ruim. A não ser que o solo esteja todo horroroso, a planta não está sadia, aí a formiga realmente vai comer e ela vai avisar. Arruma isso daí que tá tudo errado. Ela é uma indicadora de que algo não está legal. A gente não pode olhar com um olhar ruim, sabe? A gente tem que entender que ela está nos mostrando, ela está comendo porque ela está mostrando que ali não está legal. E eu acho que isso que a gente tem que trabalhar. E a Agrofloresta, ela trabalha muito isso, eu acho muito bacana, porque, assim, Namastê, eu falo muito, como eu estou na linha do orgânico, dos certificados e tal, eu digo que ser orgânico é uma coisa. Porque eu posso fazer uma monocultura de orgânico, sabe, Namastê? Na prática acontece isso. E a monocultura a gente sabe que não é legal para o solo. Então a gente escuta os amigos falando que precisa direto de fazer adubação mesmo, que orgânica. Então são os insumos externos que a pessoa tem que adquirir, que faz com que o custo da sua plantação aumente automaticamente, o seu produto final vai ter um valor mais alto. Então, quando você começa a trabalhar da forma onde você planta o seu próprio insumo, você começa a fazer com que tudo gire dentro do seu local, o seu custo não vai ficar tão alto e você consegue colocar os seus produtos no preço mais justo para você e para quem também está comprando. Porque eu digo que o orgânico é bom, sabe? É bom para a saúde. É bom para a saúde de todo mundo. A gente precisa fazer com que ele seja para todos. Sentiu a diferença? Sim, porque eu, enquanto nutricionista, eu vou indicar para as pessoas comerem alimentação sem química, né? O orgânico é maravilhoso para todos, agroflorestal, que seja sem químicas. Mas a gente precisa fazer com que seja bom para todos. E nesse momento, a diferença está no nosso plantio. Porque quanto mais insumo eu comprar, quanto mais externos vier para o meu plantio, maior é o custo meu. E maior vai ser o valor do meu produto, Namastê. Estou errada ou estou certa? Não, acho que é isso, Paulo. Não gosto muito de ficar, tipo, esse e aquele. Mas, assim, para mim, o sistema mais orgânico que eu conheço, para mim, né, pode ser que esteja errado, mas eu acho que seria um bom nome para se dar para a agricultura que a gente faz, né? Agricultura orgânica. E quando a gente fala em orgânica, a gente está falando em organismo, em organicidade, né? E aí na agrofloresta a gente tem isso, né? Só que muitas vezes muitas pessoas acabam achando que é só um nicho de mercado, né? E muitas vezes não tem outra forma de plantar, né? E acaba praticando um orgânico
sem cobrir o solo, sem ter diversidade, sem ter árvore, que é como você falou, né? Para nossa saúde vai ser muito, muito melhor, né? Isso não é inquestionável. Mas talvez para a saúde do planeta, né, talvez tenha formas mais inteligentes, né? Tem um lugar que eu trabalhei, né, que a gente tinha uma horta agroflorestal, né, e era tudo diversificado, e muita cobertura do solo, e aí a gente plantava 8 metros de canteiro por dia, né? Todo dia a gente plantava 8 metros de canteiro para que toda feira tivesse cenoura, tivesse alface, porque isso é uma coisa importante também na organização do plantio. Se a gente planta uma área grande de uma vez, a gente vai ter uma quantidade grande de alface de uma vez, uma quantidade grande de tomate de uma vez, e depois não vai ter mais. Então tem esse escalonamento, sempre plantar um pouquinho para sempre ter. Depende do mercado que a gente vai acessar. Quando a gente trabalha com cesta, com venda direta para o consumidor, né, com feira, com CSA, né, a gente vê que é mais importante plantar escalonado. E para sanar isso, a gente acabava plantando 8 metros de canteiro por dia. E era uma horta sucessional, uma horta sensacional, né, que a gente plantava junto com as hortaliças, plantava mandioca, plantava alface, mandioca, banana, jatobá, jequitibá, né, tomate, tudo junto. Então todo dia a gente plantava 8 metros de canteiro. E a gente tinha essa horta dessa forma, com muita matéria orgânica, muita diversidade. E aí tinha um vizinho que tinha um formigueiro, e do outro lado tinha uma horta que a gente chama o orgânico do deserto, né? O orgânico do deserto é aquele quando você planta uma face aqui e outro lá, e entre uma face e outra é um deserto, que não tem matéria orgânica, não tem folha, não tem cobertura do solo, né? E era muito interessante, isso me marcou muito naquele tempo, né? A formiga saía do vizinho, passava dentro da agrofloresta, que tinha mandioca, que tinha brócolis, que tinha tudo que a formiga gosta de comer, feijão. Passava dentro da agrofloresta, ia lá, cortava o brócolis, cortava a mandioca do orgânico sem cobertura, sem diversidade, voltava pela agrofloresta e levava para o formigueiro. Mas será que aquela formiga ela era burra? Será que ela não enxergou que tinha um brócolis no meio do caminho, que não tinha uma mandioquinha no meio do caminho para ela comer? Ou será que aquela mandioca não tinha função para a formiga cortar? Ela estava no lugar certo, com a nutrição certa, né? Então a gente vê isso, né? Quando a gente planta a planta no lugar certo, da forma certa, com a nutrição certa, a gente não precisa estar fazendo esse trabalho de combater as pragas, né? Então muitas vezes são formas diferentes de ver, né? Por exemplo, eu tenho feito plantios aqui em casa, né? E aí é muito importante eu dizer que eu estou num lugar abençoado, né? Que é um lugar que estava descansado, um solo estruturado. Mas, como eu estava começando, eu falei, vou fazer um plantio para testar, para sentir. Foi o primeiro ano que eu fui plantar aqui, para sentir como é que está a terra. E para sentir como é que está a terra, a gente não pode usar as enganações. Não pode usar o compostinho, usar o cocô da galinha, usar o iorim, o pó de rocha, o calcário, né? As muletas. Então, eu fiz um plantio sem adubação externa e sem irrigação também, né? Para testar. E aí plantei meio sem esperar grandes coisas. Plantei coisas exigentes como pimentão, tomate, que a gente sabe que são coisas exigentes, né? Berinjela. E aí, para o meu espanto, tudo produziu muito bem, né? Sem adubação e sem irrigação. E aí eu até postei umas fotos dizendo, fiz aqui uns plantios e olha o tanto de tomate que eu colhi, o tanto de brócolis que eu colhi, sem adubação e sem irrigação. E depois eu pensei um pouco melhor e eu falei, poxa, mas não é verdade que eu plantei sem adubação e sem irrigação. Eu adubei muito bem o solo, né? Só que o meu adubo não foi um composto, não foi um cocô de galinha, não foi um cocô de vaca. Foi a matéria orgânica, né? Tem uma frase muito famosa de um grande professor da agroecologia que ele fala que sem água e sem estrume não há legume, né? A agricultura muitas vezes ela é baseada, né, em estrume e em água, né? E aí sem água e sem estrume não há legume, né? Aí tem um outro professor que uma vez ele falou assim, poxa gente, vocês ficam falando essas coisas e é bonito, mas é inviável alimentar o mundo baseado em cocô, né? E aí quando a gente olha a fala desse professor, né, eu acho que ele tem muita razão nisso. Eu acho que é impossível alimentar o mundo baseado em cocô. Só que eu acho que ele se engana, porque ele está falando no cocô da galinha, no cocô da vaca, no cocô do carneiro, né? E ele se esquece que existe um rebanho no solo. Alguém aqui não estava escrevendo que a gente deve ser um alimentador da vida dos micro-organismos. Não lembro quem escreveu, né?
E é exatamente isso, né? É dar comida para o rebanho do solo, dar comida para a minhoca, né? Porque a minhoca vai pegar a matéria orgânica, vai comer, ela ainda come a terra ácida e carga alcalina, né? Ela come e faz estrume localmente, o tatuzinho vai fazer estrume localmente, os micro-organismos vão comer a matéria orgânica e vão fazer estrume localmente. Tem um agricultor que ele fala que todo agricultor, todo bom plantador, antes dele ser um bom plantador, primeiro ele tem que ser um bom pecuarista, um bom criador, né? Mas não um criador de galinha, de vaca, de carneiro. É um criador da vida do solo. E essa vida do solo precisa de matéria orgânica, né? Então basta você dar matéria orgânica que todas as interações vão ser feitas ali, né? Então vai criar a biota, vai criar os micro-organismos, os fungos que conseguem pegar nitrogênio do ar, que é a nossa maior fonte de nitrogênio, e fixar no solo, né? Que vai conseguir pegar o fósforo que está quimicamente disponível no solo e tornar ele quimicamente disponível para as plantas, né? Então sim, naquele plantio que eu fiz, que eu colhi muito tomate, muito pimentão, eu fiz uma boa adubação. Só que a minha adubação foi a matéria orgânica, foi o capim que eu plantei, estou cortando e colocando no pé das plantas, né? Foi a matéria orgânica que eu rocei e acumulei nas plantas. E sim, eu irriguei, né? Porque quando a gente está cobrindo o solo, para a gente isso é uma irrigação, né? Como a gente falou aqui no começo, quando você Namastê, o solo, ele namastê, consegue rapidinho, só armazenar. não querendo cortar, mas já cortando, deixa eu falar rapidinho. Tem 30 segundos para poder acabar nossa live, mas eu queria muito continuar mais um pouquinho para a gente terminar esse raciocínio. Você aceita ficar mais um pouquinho só com a gente? Eu termino essa live, salvo ela e volto aqui rapidinho, só para a gente terminar o nosso raciocínio todo aqui para a galera. Pode ser? Você volta? Pode ser. Pessoal, então eu vou terminar aqui, porque vai faltando 10 segundos. Já volto, tá? Começar outra live aqui pra gente poder terminar, porque o assunto tava muito bacana, acabou que, olha, rapidinho passou a live, né? Ainda bem que o Namastê aceitou ficar mais um cadinho com a gente. Vou só esperá-lo entrar aqui pra poder... Camila, será que eu já posso solicitar, Camila? Ou ele não entrou ainda, será? Deixa eu ver se ele entrou aqui, peraí. Tá. Ainda não. Só um minutinho pra gente poder ver. Na hora que o Namastê... Patrícia, eu que agradeço vocês participarem aqui, super curtindo esse assunto maravilhoso, muito importante. Namastê, vou convidar, hein? Pronto. Entrou, Pri. Ai, Namastê, não fica brava comigo não, tá? Mas é porque o assunto é muito bom, acabou que a live passou num instante... E a gente não terminou, né, nosso raciocínio. Não fica bravo, tá? Mas aqui, você falou de uma experiência sua que eu achei muito bacana, que é o que eu estou fazendo aqui na minha área nova. Eu aqui também não estou usando Namastê. Eu estou utilizando, quer dizer, estou usando de irrigação sim, como você falou, porque a nossa cobertura de solo aumenta a umidade, então automaticamente isso vai fazer com que fique mais úmido, né? Eu até aqui tenho irrigado, aqui eu tenho utilizado a irrigação, mas eu não tenho colocado nada para adubar. E depois que você falou isso, a gente está adubando sim, né? Porque tem a matéria orgânica das próprias minhocas, que tem muita minhoca aqui, graças a Deus. Mas eu não tenho utilizado nada de insumo externo aí, algo que eu vá acrescentar na terra, né? Porque eu falei, primeiro eu quero sentir como que está a minha terra em produção? O que ela vai produzir para mim? Sem que eu coloque nada para poder ficar induzindo, né? E aí eu tô deixando para ver, tá tudo ficando muito bonito. Porque às vezes as pessoas chegam, elas já chegam até adubando, né? Não estão vendo nem como que a terra tá. Não sei se eu tô errada, tá, Namas? Mas assim, às vezes a pessoa nem sabe como é que tá a terra dela, se ela vai produzir alguma coisa legal sem colocar nada. Com o tempo, eu falo, sabe, Namastê, que o pessoal tem muito hábito de falar que o desperdício começa no campo. Não sei se eu tô errada, tá? Você vai me dizer agora. Eu não vejo como desperdício começa no campo. Porque quando a gente está no campo,
a cada colheita, eu acho que eu adubo mais a minha plantação. Porque a cada colheita que eu faço, eu retiro um tanto de plantas para poder nutrir o meu solo, já que é isso que nutre o meu solo. Então, eu não vejo como desperdício, eu vejo como uma nutrição no meu solo. Se aquilo é importante para a minha saúde, é também importante para a saúde do solo, que automaticamente vão vir plantas para me nutrir mais saudáveis. Tô certa? Sim, sim, sim. Tem um agricultor no Ceará, a gente estava dando curso no Ceará, e depois do curso ele falou uma coisa que para mim fez muito sentido. Ele falou assim, agora eu entendi que quando a gente faz agricultura, a gente tem que pensar na segurança alimentar da gente como humanidade, mas também é fundamental que a gente pense na segurança alimentar da vida do solo, né? Porque muita gente tem um pensamento muito produção, 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 né? E a gente fala assim, mas por que eu vou plantar uma glicídia? Glicídia não dá nada, né? Não dá fruta, não dá raiz, não dá... Não dá e aí, né? Só que a glicídia ela vai ser a segurança alimentar da vida do solo, né? É que vai gerar fertilidade, vai criar possibilidade para que a laranja consiga produzir essas plantas que vão ter essa função, né, de garantir a segurança alimentar da, da vida do solo, né? Então, muitas vezes não tem uma função diretamente para a gente, mas vai ter uma função, né, para o sistema, né? Então, é fundamental a gente pensar nisso, né? Pensar na segurança alimentar da vida, da vida do solo. Está falando um pouco em praga, e aí eu vi, né, qual que é a função da lesma. A gente apanhava muito em Ribeirão Preto, né, com a lesma, caracol africano. E a gente fala assim, poxa, mas o que que a danada da lesma quer mandar de mensagem pra gente, né? Porque a gente apanhava muito com a lesma, né? E a gente apanha em muitos lugares. Na França, né, tem um camarada que faz um trabalho muito bonito na França, o Estevam, e ele conheceu um pesquisador francês, e aí esse pesquisador ele fala uma coisa muito interessante, ele fala que a função da lesma no sistema é disseminar micélio, disseminar micro-organismo. Ela carrega micro-organismo na baba dela, né? E aí esse pesquisador ele fez um experimento, ele plantou 1 metro quadrado, e aí plantou alface, plantou brócolis, só coisa que a lesma gosta de comer, né? E aí colocou bastante matéria orgânica e inoculou micro-organismo, né? E aí em outro 1 metro quadrado, ele plantou alface, brócolis, e aí não cobriu o solo e não inoculou micro-organismo, né? E ele observou que as lesmas atacaram as alfaces, o brócolis, onde não tinha matéria orgânica e não tinha micro-organismo, e não atacou onde tinha matéria orgânica e onde tinha micro-organismo. Porque onde o pesquisador, onde o francês colocou, né, fez o trabalho da lesma, né, não precisou que a lesma fosse ali, né? Então isso faz um pouco de sentido para mim, né, que é realmente quando o solo está muito degradado. Teve um companheiro aqui que falou um pouco da umidade, a lesma está relacionada à umidade, realmente está, mas acho que a lesma também tem essa função de ser disseminador de micélio, de vida do solo. Esses trabalhos de inoculação de micro-organismos eu tenho achado muito interessante, né? No mundo, as pessoas têm trabalhado muito com isso, até a agricultura convencional, o pessoal da soja, né, tem trabalhado com inoculações de micro-organismos. Eu acho um pouco perigoso se a gente olhar só para o micro-organismo, né? Porque muitas vezes você tem um solo sem matéria orgânica, sem cobertura do solo, e você inocula micro-organismo e você tem problemas de endurecimento do solo, de queima de matéria orgânica que está no solo, né? Porque é como você comprar um rebanho de vaca e você não ter pasto para as vacas, né? Uhum. Agora, quando a gente faz o que a gente tem feito, que é colocar muita matéria orgânica no solo, né? Eu tenho visto que tem sido muito complementar esse trabalho de inocular micro-organismo, né? Tem um livro de um indígena, Davi Yanomami, e aí ele fala da fertilidade do solo, uma coisa um pouco mais mística, mas ele fala da fertilidade como uma entidade, né? Os micro-organismos, os micélios, né? Aí ele fala que o solo é uma entidade. E aí quando no mundo inteiro,
nos últimos anos, não é que a gente mata a fertilidade do solo, é que a gente expulsa a fertilidade do solo. Ela vai embora, né? Só que a gente também tem o poder de chamar ela de volta, né? E aí quando a gente cobre, né, eu acho que se a gente fizer o trabalho que a gente vem fazendo muito bem, que é simplesmente cobrir muito bem o solo, naturalmente os micro-organismos vêm, porque a gente está dando comida para eles, eles vão vir. E se você está numa área mais favorável, um fragmento de floresta, isso vai ser mais fácil. Talvez está em Ribeirão Preto, que está virando um deserto só de cana, né, que a floresta está ficando cada vez mais distante, talvez seja um pouco mais difícil. Mas se você cobre muito bem o solo, os micro-organismos vão aparecer. Mas esse trabalho de capturar o micro-organismo na floresta, tem várias formas de fazer. O pessoal geralmente cozinha um arroz sem sal, sem óleo, né? E aí coloca lá na floresta aquele arroz cozido, e aquilo vai juntar fungo, né? Os micélios, os bichinhos, né? E aí depois você coloca no... Traz e multiplica, tem várias formas de fazer, com oxigênio, com melado, né? E depois pega isso e rega nos seus canteiros, na matéria orgânica, né? Isso tem sido muito importante. Eu tenho gostado bastante de trabalhar essas inoculações de micro-organismos também, né? De chamar a vida da floresta de volta para o Os lugar. EM, né? Os micro-organismos eficientes, né? EM. São bacanas mesmo, né? E você pode produzir fazendo com aquilo que você tem na plantação também, né, Namastê? Por exemplo, pode cultivar um pouquinho de arroz, depois você cozinha o seu próprio arroz. Tem outras coisas sem ser o arroz, Namastê, que a pessoa pode fazer esse EM, outro tipo de substrato que a pessoa possa fazer o EM sem ser o arroz cozido? Só o arroz mesmo? Eu nunca vi, Paulo. Teria que dar uma estudada, não sei se talvez um milho triturado, um trigo, não sei. Será que O arroz também não é um tão... de mandioca, será que rola? Vou tentar fazer, sabia? Um purezinho de mandioca, ver se isso rola fazer um EM. Porque mandioca é uma coisa que todo mundo tem também, sim. né? É muito fácil das pessoas produzirem. Se desse certo, eu vou tentar fazer um desse aí, te conto depois, hein? Pra gente poder ver. Mas tem gente também que faz com kefir, né? Ou namastê, também algumas coisas, né? De colocando micro-organismo. O pessoal também tem gostado. Eu acho que a ideia é a gente fazer o máximo que a gente puder com coisas que a gente tem em mãos, coisas que a gente não precisa ficar abrindo muito, tendo que ficar comprando, né? Nesse consumo e do custo e aumentando o nosso custo. Acho que a gente precisa lidar com mais essas coisas, nossos recursos, né? Naturais, de forma bem aí, com bastante respeito, né? Com a natureza e tal. Porque eu costumo falar aqui com o pessoal que a gente quer que a terra produza, mas a gente precisa também cuidar bastante da nossa terra, do nosso solo, da onde que vem o nosso alimento. Oi, Ana! Saudade de você também. Onde vem o nosso alimento, a gente precisa ter esse olhar para o solo, né? Eu falo que quando a pessoa quer plantar, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar é no solo, né, Namastê? Se a pessoa vai plantar, a primeira coisa é cuidar do seu solo, ver como é que está o seu solo, não esquecer da sua cobertura, como o Namastê falou, um solo descoberto é igual uma ferida aberta, então a gente não pode deixar, quer produzir, cuida do seu solo, observa como é que ele está, toda a característica do seu solo, vê tudo em relação a isso daí. E pensando, Namastê, em pessoas que querem iniciar uma agrofloresta, vamos pensar aqui que nós estamos fazendo uma coisa bem nível básico. Quais são as dicas que você daria para uma pessoa que quer iniciar uma agrofloresta? Eu tenho uma terrinha aqui em casa, um espaço pequenininho, e eu quero fazer desse espaço uma agrofloresta. Quais são as dicas que você daria para essa pessoa iniciar a sua agrofloresta? Tudo bem, no final você vai dizer os livros, hein? Para as pessoas pesquisarem que aquele seu que arrasa lá que vocês fizeram de agroflorestar de facão a trator. Mas vamos pensar em dicas. Diz pra gente aqui quais são as suas dicas. Olha, só desculpa, só vou pegar uma bateriazinha ali, que tá acabando aqui. Tá bom? Tá. Desculpa te interromper, vou buscar aqui já. Pois é, Poli. A gente tem que ensinar. Uma vez o professor... Meu Deus, eu sou uma pessoa que eu esqueço tanto o nome das pessoas. Meu Deus. O Nuno Madeira, o professor Nuno Madeira, uma vez falou que nós precisamos voltar a ser seres agricultáveis. Eu acho que é isso, a gente precisa voltar
a ser seres agricultáveis? Será? 5 hectares dá para Pronto. fazer? Dá para brincar. 5 hectares dá para fazer? 5 hectares dá para brincar, né, Namastê? Poxa! É, aqui em casa tem hectare e meio, né? Nossa, pensa, 5 hectares dá para a pessoa fazer uma produção que vai sobrar. Pensando que a agrofloresta, como o Namastê Aí falou, teve que alguém. num canteiro você produz 5 coisas. Então, você imagina em 5 hectares, Uhum. quanto que você não vai produzir de diversidade? É uma coisa enorme. Diga, Marcelo. Ah. Não, teve alguém que escreveu assim, eu só tenho um vasinho em casa, tal. Eu acho que já dá para aplicar muitas coisas dentro de um vasinho. Acho que se você tem um espaço limitado, eu acho que é mais importante ainda usar essas ideias que a gente falou aqui, né, de misturar as plantas, de consociar, porque você consegue ter uma produtividade maior por área quando você faz isso. Né? Que é também esse discurso que existe, né? Que a monocultura é importante, porque para alimentar o mundo tem que ter monocultura. Né? Isso é um pouco falho. Né? Por exemplo, soja. Né? Monocultura de soja, quando dá muito, dá 4 toneladas por hectare ano. Né? Tem um agricultor em Ribeirão Preto, no Paraguai, que aí o Jimmy fez uma pesquisa e ele observa que em um hectare ele chegava a tirar 65 toneladas de alimento por hectare ano. Então, a monocultura de soja vai produzir 4 toneladas por hectare ano. Né? E é um agricultor familiar fazendo agrofloresta, vai tirar 65 toneladas por ano. Né? Por quê? Porque você está consociando, que você está, né? É lógico isso. Quando você mistura as plantas, você vai ter uma produtividade muito maior. Né? Então, eu acho que quem tem uma área menor, acho que é mais importante ainda isso, né? De fazer algo assim. Eu acho que cabe desde um vasinho de 1 metro por 1 metro, ou menos do que isso, até para quem tem 5 hectares, ou que tem áreas maiores, né? Fugi um pouco, mas o assunto do arroz, né? E aí também fazendo um link um pouco do que você estava falando dos calungas, do arroz que você arrumou, né? Uhum. E aí eu fui arrumar arroz num grande guardião, que é o Juarez, é um agricultor do Rio Grande do Sul. Ele é produtor médio de arroz. E aí o Juarez ele falava uma coisa muito interessante. Fala, antigamente no Brasil, né, de ponta a ponta, todo agricultor tinha o seu arroz. Todo agricultor plantava o seu arroz no quintal e tinha o seu arroz para comer. Né? E isso se perdeu. Né? Então, quando eu colhi o primeiro arroz aqui, que eu colhi esse ano, e aí eu descasquei o arroz, descasquei no pilão e tal, não tem nada mais gostoso do que você comer um arroz fresco. Né? Esse arroz que a gente come antigo, né, que já foi descascado há muito tempo, é outro arroz. É muito saboroso comer um arroz produzido e descascado fresco. Né? É quase que vivo. Eu falo que E acho que esse momento que a gente. a gente come os alimentos quase que vivo. Sim. E esse momento que a gente vive agora, né, Paulo? Acho que isso é muito. Acho que a gente tem que fazer mais essas reflexões. Né? E também o tanto que a gente também é dependente, né? Tanto que a agricultura ela se globalizou, né? Até mesmo a gente do orgânico, a gente da agrofloresta, né? Por exemplo, a gente planta uma hortaliça que a semente veio da Itália, ou veio do Canadá, ou veio do Rio Grande do Sul. Né? A gente usa um esterco que veio de outro estado. Né? E nesses momentos que a gente está vivendo agora, né? É muito delicado isso, né? Porque de repente a semente em Ribeirão, o pessoal estava com essa dificuldade, o pessoal da agrofloresta. As mudinhas que eles fazem, o viveiro compra a semente da Itália. Então a semente não vinha mais da Itália, não tinha mais, o viveiro não consegue mais fazer mudas, os agricultores não conseguem mais plantar porque não tem muda. Né? Então como a gente conseguir ser mais autossuficiente, né? Como a gente conseguir ter as nossas próprias mudas, como a gente conseguir ter as nossas próprias sementes, como a gente conseguir ter o nosso próprio arroz, né? Para comer, para inocular micro-organismo, para... O arroz é maravilhoso, assim, eu trouxe o meu arroz, foi lá de Goiás, né? Como eu falei. E aí eu plantei aqui, colhi uma quantidade grande na Namastê. E agora eu consociei ele com milho e estou fazendo o arroz negro, né? Com milho aqui.
Estou fazendo alguns testes, sabe, para ver como é que vai ficar. Como você falou, a gente vai apanhando ao longo do tempo, a gente vai vendo como o arroz no extrato médio, o milho no emergente, eu abri mais o milho para poder colocar mais o arroz. E aí eu estou fazendo essa junção aí para ver se eu consigo fazer bastante produção de arroz, porque eu quero fazer a minha plantação aqui do modo que eu fique bem sustentável, sabe? Eu produzir para o meu próprio consumo no arroz, no feijão, o milho, a mandioca, a batata doce. Ontem eu colhi bastante batata doce aqui também. Então, eu tenho feito bastante isso. E hoje eu vou fazer uma linha de árvores, onde eu vou colocar a mandioca, onde eu vou colocar também o açafrão. Como a linha é grande, eu não tenho. Eu vou colocar também o gengibre, que eu tenho aqui um tanto de gengibre. Então, a gente vai consociando, que é o que a agrofloresta nos permite, né? Ao invés de a gente fazer uma área só de mandioca entre um e outro, como você falou, aquele deserto, né? Entre uma mandioca e outra fica deserto. Não, a gente não precisa fazer assim. Já que vai fazer o plantio de mandioca, a terra está toda fofada, aproveita e planta, né, Namastê? Aproveita e semeia, porque o que você semear, se a sua terra estiver maravilhosa, minha filha, ela vai produzir tudo. Que é o que a agrofloresta ela nos permite, né? E nos ajuda em relação a isso, é uma bênção, né? Ela nos dá muitas coisas no mesmo espaço. E eu acho que para quem quer iniciar sua própria agrofloresta, você, como disse o Namastê, é fazer, né? Que eu acho que qualquer coisa vai ser melhor do que você não fazer. Qualquer coisa que você tentar fazer em agrofloresta vai ser melhor do que você já está fazendo. E vai consorciando, faça os consórcios, procura os livros, né, Namastê? Hoje em dia tem na internet bastante coisa. Existe um livro, ele é digital, não é, Namastê? O Agroflorestando de Facão a Trator. É. Ali nesse livro, ele tem... Florestando o mundo. Isso, Agroflorestando o Mundo, de Facão a Trator. Ali fala bastante dos estratos. E, como o Namastê falou, os estratos não é a altura das plantas, e sim o quanto ela precisa de sol, né, Namastê? Algumas precisam mais, outras menos, outras... então, isso vai variando. E isso é muito importante quando você vai fazer os seus consórcios, para que você não erre em relação a isso. Óbvio que no início a gente vai errar, não tem jeito. E quem tiver vasinhos de planta, uma vez, Namastê, eu fiz no vasinho de planta, a minha matéria orgânica era milho. Eu plantei umas coisas no vasinho de planta e plantei um monte de milho. Conforme ele foi crescendo, eu ia tirando e virando o próprio adubo, sabe? Do meu vasinho de planta. E aí, no final, eu deixei, tipo, três espigas... três pezinhos de milho mesmo. Só que do restante já tinha virado bastante matéria orgânica, que é o que eu consegui naquele momento fazer minha agrofloresta dentro de um vaso. Eu não sei se, assim, para a galera que tem vaso em casa, se fazer consórcios dessa forma dá certo. Eu acho que dá, não dá, porque o meu deu. Eu plantei e eu ia desbastando o milho conforme ia passando o tempo, Namastê. Assim a terra sempre tinha uma comidinha e ao mesmo tempo a matéria orgânica cobria o solo. E ainda deixei uns dois para o final, ainda colhi um milho vermelho, tá? Não, sem dúvida, dá para fazer no vasinho, dá para fazer. Eu acho que não existe limite assim, né, Paulo? Mas tem uma coisa muito interessante, acho que a Bela Gil traz muito nesse sentido também, né? O papel que também tem o consumidor, né? Então, se a gente puder escolher, né, comprar uma mão, uma manga que veio de um agricultor que plantou a árvore que está perto da minha região, do que eu comprar uma manga que veio de Petrolina, de um lugar que está desertificando, trabalhando com mão de obra escrava, que gastou um monte de energia para trazer de lá, que está degradando o lugar, né? Então, acho que o nosso consumo, né, também ele pode ser mais consciente, né? E o consumidor, ele pode gerar um impacto positivo muito, muito grande, né? E está crescendo muito, né, Paulo? Quase toda cidade já tem um agricultorzinho, uma agricultorazinha que está fazendo um CSA, que está fazendo uma feira agroflorestal, né? A gente sabe que a gente muitas vezes está acomodado, né? A gente quer comprar a manga junto com o detergente, junto com o sabão em pó no mesmo lugar. Então, isso favorece as grandes redes de supermercado. A gente não quer gastar um momento indo lá na feira comprar direto do agricultor, né? Mas eu acho que a gente tem um papel fundamental. Acho que o consumidor, acho que ele tem um papel fundamental nesse processo todo, né? Acho que é isso. Quem que a gente quer incentivar, né? A gente quer incentivar o agronegócio, que gera mão de obra escrava de Petrolina,
A gente quer incentivar o agricultor familiar que está perto da gente, que planta, que planta árvore, que planta diversidade, que faz a paisagem mudar, que faz o rio voltar a correr, né? Que faz todos os benefícios que a gente sabe que a agrofloresta faz, né? Isso. Namastê, aqui. Porque Eu não muitas vou vezes... ficar, não quero ficar te ocupando demais, não. A nossa live ficou 1h30. Eu quero muito, muito agradecer por você ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Eu fico aqui te escutando, sabe? Que é uma grande referência para mim. Foi a primeira pessoa a qual eu tive o contato com a agricultura orgânica, agroflorestal, na prática, né? Que foi com você, uma pessoa que já veio aqui na minha área, que já se hospedou na minha casa. Então, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito apreço e uma grande referência para mim. E eu fico muito grata mesmo por você ter aceitado e ter dado tantas informações lindas. Você que tem, eu já te falei isso, você disse que você não é calmo, que você não tem tanta paciência, mas para mim, você é uma das pessoas dessas, de todas que eu já fiz curso, uma pessoa que mais tem calma para repetir 30 vezes, apesar de você falar que não, que tem uma didática maravilhosa para poder explicar a complexidade, né, de uma agrofloresta, conforme os seus níveis vão elevando, né, vai ficando mais complexo. Então, você é uma pessoa de grande referência, então eu fico muito grata mesmo. O vídeo vai ficar gravado aqui, tá, Namastê? Para o pessoal aí que quiser assistir, quando perguntar, você pode falar que vai ficar aqui 24 horas. Vou tentar salvar para poder colocar lá no YouTube, no canal, meu canal lá no YouTube, que é o Mundão Simprão com Paula. Quem quiser ir lá e acessar, para eu tentar colocar esse vídeo, essa live que ficou linda mesmo. Então, gratidão, tá? Por tudo. Te agradeço muito, muito. Paula, obrigado. Perdão. Não, obrigado você. Só queria convidar o pessoal, Paulo, que a gente fundou uma organização, ela chama Rede Agroflorestal, né? E aí tem uma página, a gente está começando a divulgar algumas coisas e tal. E é um pouco de todo esse trabalho. Foi muito bonito esse trabalho junto com os agricultores, agricultoras aqui no Paraná, em São Paulo, né? É muito bonito ver esse movimento que tem a agrofloresta, né, Paula? Das pessoas estarem praticando, né? Desenvolvendo o desenvolvimento, o aprendizado ele é constante. E essa tecnologia aberta, né, das pessoas sempre estarem compartilhando os aprendizados, né? E muitas vezes, sei lá, eu não tenho experiência com arroz, eu ligo para um outro agrofloresceiro em outra região que está plantando arroz, que já planta arroz há mais tempo, né? E ele passa um monte de informação para mim, e aí eu, sei lá, tenho um pouco de informação de alguma coisa e passo para outro. Essa tecnologia aberta, né? E aí essa rede florestal é um pouco de todos os pesquisadores, né, agricultores, técnicos que participaram dessa rede. Hoje fundou essa organização que chama Rede Agroflorestal Agroecológica, né? E a gente tem uma páginazinha no Instagram também, quem quiser acompanhar. A gente vai estar postando alguns materiais mais didáticos e tal. Uhum. Para materiais também tem um site da Coopera Floresta, chama cooperafloresta.com. Lá em publicações tem alguns livros, além desse que a Paula falou, Agrofloresta no Mundo de Facão ao Trator, tem algumas cartilhas, técnicas, livros também. cooperafloresta.com, publicações, vai estar lá. O download dos PDFs gratuito. Você também tem o seu canal no YouTube, Namastê, que eu tenho assistido seus vídeos. Qual é mesmo o seu canal lá, o nome? Como que tá lá o nome seu no YouTube? Tá lá como Namastê Agroflorestal, né? Então, porque você tá colocando uns vídeos lá bacanas, tem Florestal. inscrito direto. É bem bacana. O pessoal também que estiver iniciando, entrar lá no seu canal no YouTube, fica bem legal. Esses dias você também falou do milho, eu achei legal a técnica e tal. Então, fica bem bacana do pessoal também entrar. Então, tem esse livro, tem o canal do Namastê, tem essa aqui, lá, ela colocou no Instagram Namastê. No caso do Namastê, no Instagram, vai aparecer aqui em cima pra galera. Como é que é mesmo o nome desse que você falou, esse primeiro que você falou, sem ser do Coopera Floresta, para a pessoa procurar? Essa Rede Agroflorestal Agroecológica. A Camila tá me corrigindo, a Camila trabalha comigo. Ela tá falando aqui que é Namastê Messerschmitt no YouTube, né? Namastê Agroflorestal. Ah, tá. Poxa, é muito bacana o pessoal entrar lá no seu canal para poder assistir aos seus vídeos. Você explica bem legal, então ficam mais essa dica aí pra galera. E essa rede que você falou, eu também vou acessar.
Eu acho que quanto mais informações, melhor vai ser. E é colocar em prática, é colocar mesmo a agrofloresta na vida. Se vocês querem ter uma alimentação saudável, tem que ter um solo saudável, tem que cultivar muito bem, tem que cuidar do seu solo e do meio ambiente, né? Namastê, a gente não pode só querer sugar, 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 sugar e nunca devolver. Então, a gente precisa ser uma troca, a gente devolve, a gente recebe e devolve o tempo inteiro para a natureza, tá? Mas, namastê, gratidão, muito obrigada. E uma boa tarde para você, tá? E uma coisa muito importante também é espalhar para os vizinhos. Espalhar para os vizinhos, né? Não adianta nada a gente fazer sozinho também. Isso! Não, uma coisa que eu falo que é muito importante também. Bom, mas é isso. Obrigado, Paula. Prazer, eu que satisfação. agradeço, tá, Namastê? Muito bom o seu trabalho. Fica com Deus. Foi maravilhoso falar isso com você. Valeu. Tchau. Valeu, beijo, tchau.